Dando continuidade à resolução de exercícios. Questão 8, UF, Universidade Federal de Uberlândia. Olha, esta questão ela é incrível. É sobre a alegoria, símile da linha. Então vai dizer assim, ó. Supondo então uma linha cortada em duas partes desiguais. Então tá aqui uma linha cortada em duas partes desiguais. Uma, duas. Corta novamente cada um desses segmentos segundo a mesma proporção. Então, corta novamente de maneira desigual. O da espécie visível e o da inteligível. Bem, tá vendo? Cortou, então o resultado é esse. Perceba que nós temos uma linha. Essa linha ela foi cortada aqui. E depois foi cortada aqui e aqui. Nós vamos dar nomes a cada um desses pontos. A, B, C, D e E. Assim veio na questão. Então tá lá. Supondo então uma linha cortada em duas espécies iguais. Corta novamente cada um desses segmentos segundo a mesma proporção. O da espécie visível e o da inteligível. Quem trabalhou isso? Platão. Está aqui na obra A República. Aí. Tá lá. O seguinte diagrama, conhecido como alegoria ou símile da linha, representa a descrição que é feita na citação acima da obra A República. Galera, aqui ele coloca a República, mas a obra chama A República. Na qual Platão distingue o mundo inteligível, ideias do mundo sensível, mundo das sombras. Tá. E aí ele vem e faz a seguinte indagação. Escolha a alternativa que melhor explica o esquema da linha dividida. Ele quer saber. Qual? E aí ele vem e diz assim, ó, o segmento ADC, vou ter que diminuir. Tá aqui, ó. O segmento ADC representa a realidade inteligível. Então vamos parar. Precisamos pegar a aula em que nós trabalhamos a parte de alegoria da linha para lembrarmos. E aí vai ficar mais fácil. Então tá. Tá aqui, a alegoria da linha. Aqui completinha para você. Então, aqui nós temos a arte, que é uma cópia da cópia. A filodoxia, crença, que é uma cópia da ideia. A matemática, que é uma ideia de forma. E a filosofia, que é uma ideia de essência. Ao dividirmos aqui, perceba que nós temos o mundo das sombras, o lugar das opiniões, os sentidos, e o mundo das ideias, que é o lugar verdadeiro. A partir da compreensão dos elementos que compõem a alegoria da linha, a gente sabe resolver a questão. Então, professor, então tem que ter noção do que significa cada segmento na alegoria da linha? Sim. Vamos resolver a questão então. Está aqui. O segmento ADC, que é esse aqui, representa a realidade inteligível. Não. Nós aprendemos lá que esta parte aqui, que vem até aqui, representa o mundo das sombras. E aqui representa o mundo das ideias. Então não pode ser esse item. Esse item é falso já. Segmento B. O segmento ADC representa a realidade e as imagens míticas. Galera, nós não estamos falando de mito. Nós estamos falando de conhecimento. No período homérico, que é o período em que as coisas são explicadas a partir do mito, aí tem um período de transição, que é o período arcaico, até chegarmos aos primeiros filósofos pré-socráticos. O Platão não está tratando desta questão aqui. Ele está tratando de uma outra questão, que é do conhecimento e não de mito. Mas vamos continuar. A realidade ADC representa a realidade...
O segmento ADC representa a realidade e as imagens míticas. Não, tá falso. Então, letra B é falsa. Letra C. O segmento ADC representa as imagens e as coisas visíveis, que geram a suposição e a opinião. Ah, o segmento ADC, que é o mundo das sombras, de fato, ele representa coisas visíveis que geram suposição e opinião. Até aí está correto. O segmento CEB corresponde ao mundo inteligível, das ideias, das formas, aprendida pelo pensamento e intelecção verdadeiro. Então ficou letra C. C de quindim, é isso mesmo. Para nós aqui, tudo é o quindim, tá? Lembrando que quindim é com Q, tá? Só que aqui é uma brincadeira. Já sabemos a resposta, mas vamos continuar então. Letra D. O segmento CB, ó, o segmento CEB corresponde à proporção entre coisas visíveis e coisas invisíveis, ou seja, do mundo das sombras e do mundo das ideias. Está falso. Então ficamos aí, questão 8, letra C. Muito difícil essa questão. Muito. Lembrar desses detalhes no momento de prova, que é cobrado tanta coisa, não é fácil. Mas está aí para você a importância de se compreender a alegoria da linha. Questão 9. Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, fundador da academia, sua escola, é até hoje um dos filósofos mais importantes da história da filosofia, não há dúvida sobre isso. Círculos culturais e intelectuais do mundo inteiro dedicam-se a estudar a sua obra. Sobre o modo como Platão expressou seu pensamento, essa é a alternativa correta. Então, Platão, ele é um pensador, e um pensador ele escreve. Ele escreve em forma de poema? Não, ele não escreve em forma de poema. Ele escreve de uma forma muito específica, em que o protagonista das suas obras é quem? Sócrates. Sócrates sempre está conversando com alguém, não é? Então, o que a gente está falando? Nós estamos falando de um diálogo. Então, ficou letra D de docinho. Qual docinho? Quindim. Platão escreveu textos filosóficos na forma de diálogo. Ele não escreveu romance, nem poesia. Aqui ele diz, Platão jamais escreveu textos filosóficos. Não seria Platão, seria Sócrates. Então, a questão 9 ficou letra D. Continuando a resolução das questões. Questão 10. Perceba que agora nós estamos saindo da Universidade Federal de Uberlândia para a Universidade Estadual de Londrina, que tem questões de Platão, mas costumam ser um pouquinho diferentes. O modo de elaboração e eu tenho para mim que elas são mais complicadinhas. Outra diferença importante, perceba que aqui na UFO nós temos 4 itens. Na UEL nós temos 5 itens, assim como no Enem. Isso faz diferença no sentido de que se você acrescenta um item a mais por questão, e se essa prova, por exemplo, tem 50 questões, são 50 itens a mais para ler, para você ter uma ideia de proporção. Mas vamos lá, vamos fazer então agora as questões da UEL. Olha só, esse texto foi tirado da obra Ética e Política. Quem escreveu ele foi Celestino Pires. E o capítulo do livro de onde foi tirado esse trecho chama-se Convivência Política e Noção Tradicional de Justiça. Vamos ler? Bora. Leia o texto que se refere à ideia da cidade justa de Platão, da Calípolis, da cidade ideal, da cidade bela, do estado perfeito. Como a temperança, a justiça, também a justiça é uma virtude. Olha, então temperança é uma virtude,
e a justiça também. Como a temperança, também a justiça é uma virtude comum a toda a cidade. Então, a essência da Calípolis é que predomine a virtude. Qual? Justiça. Para que ocorra o predomínio da justiça, a gente tem que ter alguns critérios. Então, vamos continuar lendo. Quando cada uma das classes exerce a sua função própria. Olha, quando cada uma das classes exerce a sua função própria. Aquela para a qual a sua natureza é a mais adequada. A cidade é justa. Então, para Platão, a cidade só é justa na medida em que cada indivíduo exerce aquilo que é compatível com sua aptidão, e isso é descoberto por meio da paideia, que é o processo de formação de Platão, que vai identificar quais são as almas de ouro, quais são as almas de prata, quais são as almas de bronze. Continuo. Essa distribuição de tarefas e competências resulta do fato de que cada um de nós, olha que bacana, não nasceu igual ao outro. E assim, cada um contribui com a sua parte para a satisfação das necessidades da vida individual e da vida coletiva. Isso aqui é importante. Vou pegar aqui um quadro para a gente trazer algumas noções. Está aqui. Em Platão, você tem um indivíduo, e esse indivíduo sou eu, é você, somos todos nós aqui. Nós temos uma alma, e esta alma ela é tripartida. E ela é tripartida em cabeça, tórax e abdômen. Nós temos esses três componentes. Eu penso, eu tenho força e eu tenho prazeres. Acontece que nós somos seres diferentes. Sim, muito diferentes. Então aqui tem o João, aqui tem o Pedro e aqui tem o José. O que significa que existem aqueles sujeitos. Então nós temos aqui cabeça, tórax e abdômen. Existem aqueles sujeitos em que predomina a cabeça, ou seja, a inteligência. Esta alma é uma alma de ouro. Existem aqueles em que predomina a força, é a alma de prata. E existem aqueles que predomina os prazeres, é a alma de bronze. Perceba que essa teoria da alma em Platão, ela refere-se tanto ao sujeito sozinho, quanto ao sujeito no coletivo. Sozinho significa dizer que todos nós temos que buscar controlar a nossa força e os nossos desejos por meio da inteligência. Todos nós, sem exceção. No coletivo, uma vez controlado essas emoções, está aqui. Uma vez controlado esses desejos, está aqui. Eu consigo identificar qual é o grau de controle que cada um de nós temos sobre o corpo. E aí eu determino essas almas, coletivamente, em que cada uma desempenha a sua função. Uma vez explicado isso, a gente pode continuar a leitura do texto. Então está lá assim. Continua a partir daqui, ó, a partir de justiça. Justiça é, portanto, no indivíduo, a harmonia das partes da alma sob o domínio superior da razão. Acabei de explicar. No Estado, ou seja, na cidade, é a harmonia e a concórdia das classes, ouro,
prata e bronze, das classes da cidade. Espera um pouquinho. Vou tirar tudo isso aqui. E vou agora ler do zero, tudo. Como a temperança, também a justiça é uma virtude comum a toda cidade. Quando cada uma das classes exerce a sua função própria, aquela para a qual a sua natureza é a mais adequada, a cidade é justa. Essa distribuição de tarefas e competências resulta do fato de que cada um de nós não nasceu igual ao outro, e assim, cada um contribui com a sua parte para a satisfação das necessidades da vida individual e coletiva. Justiça é, portanto, no indivíduo. 1. A harmonia das partes da alma sob o domínio superior da razão. E no coletivo é a harmonia e a concórdia das classes da cidade. Lá na aula do Platão, lá nos slides, está colocado assim para você. Está colocado assim. Aqui. Para Platão, leio aqui. Para Platão, uma pessoa só seria virtuosa e, consequentemente, justa e feliz se as três partes que compõem a alma de cada homem se acharem, sob o domínio da razão, se acharem equilibradas e em cada uma, aqui ó, quando em cada parte da alma estiverem presentes as virtudes que lhe cabem. Só que não terminei não. Vamos lá no finalzinho? Bem lá no final. Qual é a virtude da alma de ouro? A sabedoria. Então ele deve governar a cidade. Qual é a virtude da alma de prata? A fortaleza. Então deve proteger a cidade. Qual é a virtude da alma de bronze? A temperança. Porque a temperança também é uma virtude. O texto disse isso para você. E qual que é a função dos trabalhadores? Garantir a existência, a subsistência, a sobrevivência biológica do indivíduo e do coletivo. Dito isso, podemos voltar à questão para resolver, porque agora fica mais tranquilo. Questão 10. Sobre a cidade justa, a cidade ideal, a cidade bela, a Calípolis e o estado perfeito, na concepção de Platão é correto afirmar. Nesta cidade, todos satisfazem as suas necessidades mínimas. Está certo. Todos desde que sejam cidadãos. Inexistem funções como as de governantes, legisladores e juízes. Galera, a paideia platônica, o processo de formação em Platão, ele existe para que possa descobrir qual é a aptidão de cada sujeito e, consequentemente, a sua função. Então, esse item ele é falso. Questão B. Item B. Questão não. Item. Ela é governada pelos filósofos, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores econômicos, todos cumprindo sua função própria. Cara, parece que é a letra B, não sei não, hein? Vamos continuar. Letra C. Seus habitantes desejam a posse ilimitada de riquezas, como terras e metais preciosos. Essa questão, ela foi montada em cima de estereótipos comuns do cotidiano, de que as pessoas têm ambições sem limites. Tudo bem. Eu, inclusive, não discordo de você. Mas a proposta pedagógica em Platão é justamente conter essa pulsão, esse lado que causa a corrupção na cidade, que não permite a criação de uma cidade justa. Então tá falso. Letra D. Ela tem como principal objetivo fazer a guerra. Então você está dizendo para mim então que o principal objetivo de uma cidade justa é fazer a guerra com os seus vizinhos para ampliar suas posses através de conquistas. Isso não é uma cidade justa. Letra E. Ela ambiciona o luxo desmedido e está cheia de objetos supérfluos, tais como perfumes, incensos, iguarias, guloseimas, ouro, marfim e etc. Isso aqui é naturalmente falso,
Porque a cidade justa, ela não ambiciona o luxo, mas ela ambiciona uma equidade entre os indivíduos cidadãos que a compõem. Então ficou letra B. De bom, e o que é bom? Quindim. Muito bem bolada, né? Tá louco. Questão 11. Olha que bacana essa questão 11, porque ela foi tirada do mundo de Sofia. É muito comum os professores recomendarem essa obra no ensino médio. Do escritor aqui é o Justin Gardner. E olha que bacana. Olha o que diz o texto. Vou ler todo o texto primeiro agora. Você está acompanhando, Sofia? E agora vem Platão. Ele se interessava tanto pelo que é eterno e imutável na natureza, quanto pelo que é eterno e imutável na moral e na sociedade. Mundo das ideias. Sim, para Platão tratava-se, em ambos os casos, de uma mesma coisa, porque a verdade é uma só em qualquer situação. Ele tentava entender uma realidade que fosse eterna e imutável, e para ser franco, é para isso que os filósofos existem. Eles não estão preocupados em eleger a mulher mais bonita do ano ou os tomates mais baratos da feira. E exatamente por isso, nem sempre são vistos com bons olhos. Os filósofos não se interessam muito por essas coisas efêmeras e cotidianas. Eles tentam mostrar o que é eternamente verdadeiro, eternamente belo e eternamente bom. O que o texto nos traz é a teoria das ideias de Platão. Essa teoria ela é trabalhada logo no início das aulas de Platão. Platão ele busca estabelecer aí uma síntese entre a dialética de Heráclito e a metafísica de Parmênides. A metafísica ele chama de mundo das ideias, onde eu tenho ideias. E o lugar da mudança ele chama de sombras. A sombra ela é uma cópia da ideia. Esse mundo das ideias eu consigo acessar ele pela minha inteligência. E o mundo das sombras, que é o mundo material, que muda, então, portanto, dialético, eu consigo acessar ele por meio dos sentidos. Platão chega à conclusão de que o mundo das ideias é o mundo eternamente belo, eternamente bom, eternamente verdadeiro. Enquanto que o que nós temos nesse mundo aqui são meramente opiniões. Podemos voltar agora para resolver a questão. É sobre isso que o texto aborda de uma maneira muito didática. Com base no texto nos conhecimentos sobre a teoria das ideias de Platão, sobre a teoria das ideias de Platão, assinale a alternativa correta. Começo pela letra E. Vou de baixo para cima. Fechou? Nessa ordem aqui. De acordo com Platão, o filósofo deve preocupar-se com as coisas efêmeras. Galera, aqui ficou um item de graça, porque lá no texto diz assim, ó. Os filósofos não se interessam muito por essas coisas efêmeras e cotidianas. Então, ao menos, para este item, a resposta está no texto. Então, o item E ele é falso. Item D. Para Platão, as ideias sobre a natureza, a moral e a sociedade, que ele trabalha aqui nessas duas primeiras linhas, podem ser explicadas a partir das diferentes opiniões das pessoas. Então você está dizendo para mim que eu consigo encontrar o conhecimento verdadeiro a partir do conhecimento popular, a partir das opiniões das pessoas no dia a dia, como numa conversa na calçada, na praça, num boteco. Porque se assim fosse, seria desnecessário a existência de centros acadêmicos. Então, parceiro, isso aqui é falso. Se você quiser encontrar o conhecimento verdadeiro, é necessário depurar os enganos da opinião. E para isso, você vai para a escola, durante anos e anos. Letra C. Platão considerava impossível que o homem pudesse ter ideias verdadeiras. Nossa,
Como que é impossível? É possível. Para isso ele tem que fazer uso da razão. E para fazer uso da razão ele tem que ser educado. E para ser educado ele tem que ir para a escola. Então tá falso. Letra B. Platão considerava que tudo aquilo que pode ser percebido diretamente pelos sentidos constitui a própria realidade das coisas. É claro que não, porque os sentidos nos permitem entrar em contato com o mundo material, que é o mundo das sombras, onde eu tenho cópia, e se a cópia não é original das ideias, então esse item é falso. Parece que ficou a letra A. Para Platão, o mundo das ideias é o mundo do eternamente verdadeiro, eternamente belo e eternamente bom. E é distinto do mundo das sombras, do mundo sensível, do mundo dialético, do mundo material no qual vivemos. Perfeito, então ficou letra A de amor. E o que, que a gente ama pra caramba? Fala pra mim o que, que a gente ama pra caramba. O Quindim. Dando continuidade. Questão 12. Olha o livro. Platão, em A República. Olha a pergunta. Com base no texto e nos conhecimentos sobre arte em Platão, nossa, isso aqui é chão. É correto afirmar. Então vamos ver o que, que vai dizer o texto, para a gente lembrar alguns conceitos sobre isso. Abre aspas. Leio. Se chegasse à nossa cidade um homem aparentemente capaz, devido à sua arte, de tomar todas as formas e imitar todas as coisas, ansioso por se exibir juntamente com seus poemas, prosternávamos-nos diante dele, como de um ser sagrado, maravilhoso, encantador, porém, diríamos que nossa cidade não há homens dessa espécie. Aqui não há homens dessa espécie. Nem sequer é lícito que pessoas assim existam. E mandá-lo-íamos embora para outra cidade. Não vamos maltratá-lo, mas vai dizer que aquilo que ele pratica aqui nessa cidade, bela, proposta por Platão, o que ele faz não é legal. Então ele pode fazer isso em outro lugar, mas não aqui. E aí ele conclui dizendo: depois de lhe termos derramado mirra, ou seja, uma coisa boa, sobre a cabeça e de termos coroado de grinaldas, não vamos maltratar essas pessoas, só vamos dizer que aqui não é o lugar delas. Voltamos a uma complexa teoria em Platão. Preciso de um pouco de paciência agora. Para Platão, a ideia geral em Platão, como você já aprendeu, é a teoria das ideias. Certo? Está aqui, teoria das ideias. Nós sabemos que em Platão, os homens podem apreender duas realidades distintas, uma pensada e outra sentida. Uma racional e outra sensível. Uma trata-se de ideias e a outra trata-se de cópias. O segredo que eu quero dizer aqui é essa palavra cópia. E aí eu gosto da brincadeira de que uma cópia, se a cópia não é original, então não pode ser uma coisa boa. E não é. A partir da teoria das ideias de Platão, nós podemos pensar o que ele define como alegoria da linha. Então nós vamos lá para a alegoria da linha. Segundo Platão, na obra A República, livro 6º, ele propõe a símile da linha. Lembra que a gente já fez uma questão sobre isso? Em que ele demonstra 4 graus de conhecimento. Está aqui, ó. Um deles é a arte. Então, arte, crença, matemática e filosofia. Aqui nós temos a chamada alegoria ou símile da linha. Só que isso aqui demonstra os graus de conhecimento. Eu demonstro, olha, isso aqui é arte, isso aqui é crença, isso é matemática, isso é filosofia. E aí você pode dizer para mim, Juliana, então o que, que é arte? O que, que é crença?
como que Platão ilustra isso? Para Platão, a arte é representada pelas sombras na alegoria da caverna. Tá bom. A filodoxia, a crença é representada pelas cores, a matemática pelas formas e a filosofia pela essência. Para facilitar a sua vida, eu fiz isso daqui. Então, no fundo da caverna, eu tenho o quê? Sombras. O que é sombra? Sombra é uma cópia da cópia. E o que eu tenho a partir do momento que há luz? Seja ela a luz do fogo, seja ela a luz do sol, seja ela a luz do bem, eu passo a ter o quê? Cores. E as cores são cópia da ideia. Então eu tenho a cópia da ideia, agora eu vou voltar lá naquele mesmo esquema. Então eu tenho aqui a cópia da ideia e eu tenho a cópia da cópia. A cópia da ideia em Platão é a chamada filodoxia ou crença. E a cópia da cópia é chamada de arte. Perceba que a cópia da cópia ela é entre os conhecimentos humanos o que está mais distante das ideias. Então a gente tem um problema aqui. Essa crítica que Platão faz à arte é pelo fato da arte ser, em qualquer hipótese, uma cópia. E por ser cópia, não é original. Só que existe uma arte em Platão que é admitida e outra que não. Se for uma arte criativa, ou seja, uma arte em que a cópia da ideia, Platão admite essa possibilidade. Mas, se for um imitador, como diz o texto, aquele que faz cópia da cópia, isso não é bem-vindo. Então, arte em Platão não deve ser cópia da cópia. Não deve ser imitação. Deve ser produção, criação. Então, lá na alegoria da linha, aquela arte que está no menor grau do conhecimento é cópia da cópia. E é justamente isso que o Platão vai criticar. E o que ele defende é que a arte seja criação e não imitação. E nós caímos numa outra coisinha super importante chamada de poieses e mimesis, que é a estética em Platão. Lembrando que aqui, na poiesis, nós temos a criação. E na mimesis, nós temos imitação. Aqui nós temos uma cópia da ideia. E aqui nós temos cópia da cópia. O exemplo que eu gosto de dar aqui é o da música. Quando você vai ser educado na música, você aprende por mimesis, ou seja, por repetição, por imitação de pessoas que já passaram por esse processo. Imagine então que você foi educado na música por 8 anos. E agora você já é um cara incrível para tocar violão. E você toca peças extremamente difíceis, daquelas que precisam de 6 dedos. Para Platão, isso é a pior das artes. Porque isso serve para aprender. Mas isso não é arte. Para Platão, o artista é aquele que cria, ou seja, depois de dominar os instrumentos, depois de dominar em alguma medida a arte da música, é necessário criar, ter as suas próprias composições, no lugar de ficar imitando o que outros já fizeram. Então essa é a crítica de Platão. Então na alegoria da linha, essa arte que Platão refere-se como crítica é o da mimesis. E é isso que o Platão está dizendo
neste texto. Olha que louco o que Platão diz aqui. Segundo Platão, nem sequer é lícito que coisas assim, ó, de imitar, existam. Então agora a gente pode fazer essa questão 12. Beleza? Tem que ter um conhecimento legal para resolver essa questão. Letra A. Platão é contrário à imitação. Perfeito, ele não gosta dessa ideia de imitar. O texto já falou isso para você. Por ela ser a aparência da aparência, cópia da cópia, ou uma cópia da realidade em um nível inferior. Claro, porque eu tenho uma cópia da ideia e depois eu tenho a cópia da cópia. Ou seja, é uma cópia da realidade em um nível muito inferior, o mais inferior. Parece-me que é a letra A. B. Platão valoriza a presença dos artistas na cidade. Ué, a gente pode dizer que sim, mas ele disse assim, ó, com base no texto, com esse tipo de artista aqui, não. Tá? Por sua capacidade de imitar. Não, imitação não é arte. Tá? A imitação ela faz parte do processo educacional. Mas uma vez dominadas as artes, deve o artista criar e não imitar. Então esse item é falso. C. Platão concebe a imitação como uma atividade, que ao invés de copiar aparências, imita emoções e ações. Você concorda comigo que se eu estou imitando, não importa o que eu estou imitando, continua sendo uma cópia da cópia? Então também não pode ser esse item. Esse item aqui também é falso. Letra D. Platão valoriza os poemas porque eles, apesar de imitarem as coisas, proporcionam um grande prazer sensível. Não, se for imitação, já não faz sentido para Platão. Como está repetindo? O que eu achei curioso foi a forma como ele não colocou, né? O cara que elaborou a questão não escreveu cópia da cópia, ele colocou a aparência da aparência. Aí o aluno fica louco, né? Letra E. Platão admite a possibilidade de a imitação adquirir uma perspectiva positiva, em hipótese alguma. Cópia da cópia é uma coisa ruim porque é repetição, é imitação, não se cria nada, fica-se estagnado, então também não pode. Então ficou letra A de aroma, aroma do quindim. Questão 13. De novo, obra República de Platão. Aqui perguntou sobre a arte em Platão. Aqui perguntou sobre a teoria das ideias de Platão. Aqui perguntou sobre a Calípolis, a cidade ideal em Platão. E aqui está perguntando sobre o conceito de justiça em Platão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre justiça em Platão, é correto afirmar. Vamos ler o texto então, para a gente responder isso. Olha o texto, meu. Mas a cidade pareceu-nos justa, equilibrada, ideal. Quando existiam dentro dela 3 espécies de naturezas, que executavam cada uma a tarefa que lhe era própria. E por sua vez, temperante, corajosa e sábia, devido a outras disposições e qualidades dessa mesma espécie. E aí o interlocutor confirma, é verdade. Então a cidade, ela parece justa a partir do momento em que as 3 classes que compõem a cidade seguem as habilidades, suas habilidades naturais, e desenvolvem as virtudes que lhe cabem. Logo, meu amigo, entenderemos que o indivíduo que tiver na sua alma essas mesmas espécies merece bem, devido a essas mesmas qualidades, ser tratado pelos mesmos nomes que a cidade. Então, se a cidade é justa, esses indivíduos em si também são justos, são virtuosos. Se os indivíduos são virtuosos, a cidade também é.
Lá no slide, na última aula, eu acho que é a última aula, mas lá no final do slide, nós temos um apanhado que diz o seguinte. Olha que louco isso daqui. Isso aqui é a questão. Nós temos lá, ó, 3 espécies de indivíduos que compõem a polis. Quais são eles? Alma de ouro, alma de prata, alma de bronze. Ou alma inteligível, alma irascível e alma concupiscível. Cada um deles tem uma virtude: sabedoria, fortaleza e temperança. E é com base nessa virtude que desempenha o papel na polis. Ou seja, quem nasceu para governar, governa. Quem nasceu para proteger, defende. Quem nasceu para trabalhar, exerce essa habilidade. Então, a partir do momento em que cada um desempenha a sua função, parece-nos que a cidade é justa. Sim. Então, volta aqui. Podemos responder agora, né? Agora eu acho que é possível responder. Com base no texto e nos conhecimentos sobre justiça em Platão, é correto afirmar, letra A. As pessoas justas agem movidas por interesses ou por benefícios pessoais. Galera, uma pessoa justa, ela age movida por interesse? Claro que não. Se o seu interesse for justo e não prejudica o coletivo, isso faz algum sentido. Então vamos ler tudo. As pessoas justas agem movidas por interesses ou por benefícios pessoais. Por interesses, a gente pode até admitir, se for um bom interesse e não for prejudicar o coletivo. Mas por interesses, por benefícios pessoais, não. Então esse item aqui já é falso. Havendo a possibilidade de ficarem invisíveis aos olhos dos outros, ou seja, fazer as coisas erradas, como corrupção, e esconder isso. B. A justiça consiste em dar a cada indivíduo aquilo que lhe é de direito. Tudo bem. Conforme o princípio universal de igualdade entre todos os seres humanos, homens e mulheres. Aqui ele está tentando te confundir. Porque ele está referindo-se à Declaração dos Direitos Humanos, um direito universal que traz igualdade a todos os seres humanos e tal. A justiça consiste em dar a cada indivíduo aquilo que lhe é de direito. Justiça em Platão significa dar ao indivíduo, guiá-lo para a função que lhe cabe, conforme a sua habilidade. Em Platão, o indivíduo serve o coletivo, e não o coletivo o indivíduo. Tá? Exemplo de uma colmeia. É o todo, é a unidade. Então esse T é falso. Isso aqui eu achei de uma sacanagem. Mas enfim. Tanto que quando eu li pela primeira vez Mas tá. Aí a gente continua lendo. Tá na dúvida, continua lendo. A verdadeira justiça corresponde ao poder do mais forte. Aí não. Galera, justiça em Platão é dar a cada um a possibilidade de fazer aquilo para o qual ela nasceu. Letra D. A justiça deve ser vista como uma virtude que tem sua origem na alma. Alma de ouro, alma de prata, alma de bronze. Isto é, deve habitar o interior do homem. Então é inato. Sendo independente das circunstâncias externas, porque quem é justo independente do que acontece externamente, ele sempre vai tomar a decisão com base na virtude, que é um benefício de si, então, portanto, também do coletivo. Me parece que é a letra D. Ser justo equivale a pagar dívidas contraídas e restituir aos demais aquilo que se tomou emprestado. Atitudes que garantem uma velhice feliz. Galera, pagar dívidas não é ser justo, é ser honesto. Tá? Então, cuidado com isso. Então ficou letra D de docinho. Qual docinho? Qual docinho? Quindim. A questão 14. Com base no diálogo anterior e nos conhecimentos sobre as formas de governo analisadas por Platão, considere as seguintes afirmativas. Olha que louco. Olha o que a UEL faz. Ela cobra nos seus vestibulares
diferentes aspectos da teoria de Platão. Nós já falamos alguns aqui. A teoria das ideias, arte, justiça e agora formas de governo. Antes de começar a ler o texto, quero pegar aqui nos slides e mostrar para você uma coisinha muito importante. Que é isso aqui. Eu escrevo aqui para você o seguinte. Platão, em sua obra A República, discute diversas formas de governo e apresenta uma classificação das mesmas com base em critérios de justiça e virtude. Então, o critério que Platão utiliza para fazer a classificação dessas mais variadas formas de governo é a justiça, que também é uma virtude, entre outras virtudes. Porque para Platão a principal virtude é a justiça. Segundo Platão, existem 5 formas de governo. 5. Uma é legal e as outras são representações degenerativas dessa forma ideal de governo. Então, o Estado ele deve ter uma forma de governo. O Estado ideal deve ter um governo ideal. E para Platão, o governo ideal é a aristocracia. Não entendida como riqueza, entendida como uma sofocracia, ou seja, o governo dos melhores em sabedoria. Aí nós temos também a timocracia, a oligarquia, a democracia e a tirania. Quero destacar aqui para você essa palavra aqui, a democracia. Para Platão, a democracia não é uma coisa boa. Porque a democracia ela trabalha com o princípio da liberdade, e a liberdade, segundo Platão, infelizmente, ela é interpretada como a possibilidade de se fazer o que bem entende. Então, se o princípio da democracia é a liberdade, essa liberdade ela pode ultrapassar os limites de justiça e, consequentemente, desencadear uma tirania. Porque, para Platão, tirano não é só um governo ruim de uma pessoa. Tirania também pode ser o governo da maioria. Por que eu estou chamando a sua atenção para esse ponto? Porque, para nós, a democracia é a principal forma de governo, porque ela nos garante a liberdade. Só que o entendimento que nós temos hoje é bem distinto do de Platão. Então a gente tem que compreender o que Platão está dizendo. Porque essa liberdade leva à falência da democracia. E outro problema da democracia em Platão é que ela desconsidera o governo dos sábios, porque as pessoas acabam votando em outras, não em razão da sabedoria, não da razão da aptidão, não em razão da natureza da pessoa ser uma alma de ouro, mas porque o indivíduo é livre e, ao ser livre, ele tem os seus próprios interesses e é natural ele tentar manter esses interesses, criando então formas de governo que são terríveis. Tá bom. Aqui agora podemos pensar o texto. Olha aqui. Esse tema está sendo tratado por Platão no livro 8º da República. Galera, a República é uma obra de Platão composta de 10 livros, em que cada livro aborda um tema. Veja, a alegoria da linha, que demonstra os graus de conhecimento e faz parte do processo de paideia em Platão, é o livro 6º. A alegoria da caverna, que é a ilustração dos conceitos elaborados por Platão na alegoria da linha, é o livro 7º. Então ali eu tenho a paideia, o processo de formação em que o indivíduo sai da ignorância da caverna e vai à luz. E ele faz isso para quê? Para descobrir sua aptidão e aquele que é de ouro se tornar um governante. Então no livro 8º eu começo a falar sobre formas de governo, porque para Platão o Estado ele é o reflexo dos seus governantes. Então é fundamental sabermos quem vai nos governar. Então leio para você aí. Em A República, Platão analisa 5 formas de governo a fim de determinar qual delas é a melhor e mais justa. Isto é, qual delas corresponde ao modelo de constituição idealizado por ele. Tá. Segundo Platão, o Estado é a imagem amplificada do homem justo. O Estado é o reflexo do seu governo. Considere o seguinte diálogo entre Sócrates e Adimanto. Então, Sócrates está conversando com Adimanto sobre alguma coisa que está lá na República, livro 8. Livro 8º. Sócrates, sendo assim, diz: não é o desejo. Olha o que Sócrates está dizendo, é uma indagação. Ó, não é o desejo insaciável daquilo que a democracia considera o seu bem supremo que a pede? Ou seja, o que a democracia tem
qual que é o principal elemento da democracia? Que, por sua vez, acaba também por ser a representação e a possibilidade de seu fim. E aí o Edmond responde assim, ué, e que bem é esse? Olha, é um bem, que bem é esse? Aí Sócrates responde, a liberdade. Aí o aluno que estudou filosofia moderna, pensa na democracia, nas formas de governo, vai falar assim, bacana, mas não se esqueça que nós estamos no mundo antigo. Estamos falando de Platão. E Edmond responde, sim, é isso que se ouve muitas vezes, ou seja, ele concorda com Sócrates, de que existe a discussão de que o maior bem da democracia também pode ser o seu fim. Então Sócrates continua. O que eu ia dizer há pouco é, não é o desejo insaciável desse bem e a indiferença por todo o resto que muda este governo e obriga a recorrer à tirania? Ou seja, a liberdade desmedida leva a um desequilíbrio tão grande dentro do Estado, na medida em que cada um entende aquilo que deve fazer, que para você restaurar essa ordem, acaba-se caindo em uma tirania, porque é necessário tirar a liberdade desses indivíduos para se manter a ordem. Isso é uma coisa muito curiosa. Restringir a liberdade para se garantir a ordem. Só que em Platão isso resultaria em uma tirania. E aí a afirmação do Sócrates é questionada por Adimanto quando ele diz assim, como que isso ocorre? E aí ele vai responder. Quando um Estado democrático, sedento de liberdade, passa a ser dominado por maus chefes, que fazem com que ele se embriague com esse vinho puro, para além de toda decência, então, se os seus magistrados não se mostram inteiramente dóceis e não lhes concedem um alto grau de liberdade, ele castiga-os, acusando-os de serem criminosos e oligarcas. Ou seja, sempre que se tenta estabelecer limites na democracia, em razão dessa liberdade ser mal interpretada, esses que buscam estabelecer os limites, eles são criticados. E aí o Sócrates continua. E ridiculariza os que obedecem aos magistrados, e trata-os de homens servis e sem valor. Por outro lado, louva e honra, em particular em público, os governantes que parecem ser governados. E os governados que parecem ser governantes, cara, isso aqui. Os governantes que parecem ser governados e os governados que parecem ser governantes. Não é inevitável que num estado assim o espírito de liberdade se estenda a tudo, porque a gente pode pensar assim, ó. Na democracia você não depende de voto para ser eleito, e aí quando você é eleito você acaba sendo pressionado, sobretudo por aqueles que têm poder, a tomar decisões que são ruins para beneficiar um grupo específico. Então, no fundo, esse governante ele acaba sendo governado por aquele que o apoiou. É nesse sentido. Com base no diálogo anterior e nos conhecimentos sobre as formas de governo analisados por Platão, considere as seguintes afirmativas. Não se esqueça que quando fala de democracia em Platão, ele vai tentar te induzir ao erro e que a democracia para Platão é uma forma de governo que não é muito boa. Item 1. A democracia é a negação da justiça, da virtude de justiça, pois ela rejeita o princípio da escolha de governantes pelo critério da capacidade específica. Cara, eu tô entendendo nada aqui, Juliano do céu. Vamos continuar então, porque ainda bem que essa questão é assim, ó, e a gente não sabe qual é um. Item 2. A democracia é uma forma de governo que, ao dar livre curso aos desejos supérfluos e perniciosos dos indivíduos, se degenera em tirania. Também não sei. Item 3. A democracia é a mais bela forma de governo, em Platão, pois privilegia a liberdade, que é o mais belo de todos os bens. Aqui você cai, né? Para Platão, isso aqui é falso. Se o item 3 é falso, a gente elimina aqui, elimina aqui, elimina aqui. Olha, já sabemos que o item 1 e 2 são verdadeiros. Facilitou nossa vida. Mas vamos supor que não era possível chegar a essa conclusão. A gente precisa entender esses itens. Item 4.
Na democracia, cada indivíduo assume a sua função própria dentro da polis, em hipótese alguma. Na democracia, o indivíduo não toma conta da função para o qual tem aptidão, porque a sua eleição depende de votos, não depende de vocação, não depende de aptidão. Então, na democracia, cada indivíduo assume a sua função própria dentro da polis. Na democracia, não. Porque ali funciona por voto e as pessoas têm interesses próprios em quem elas pretendem eleger. Nós já sabemos que a letra correta é a letra A. Mas vamos entender por que o item é verdadeiro? Começa pelo item 2. A democracia é uma forma de governo. Tá certo, é uma forma de governo. Degenerativa. Que ao dar livre curso aos desejos supérfluos e perniciosos do indivíduo, afinal, cada indivíduo toma a decisão com base naquilo que ele entende ser correto, não com base na sua aptidão, se degenera em tirania. Verdadeiro. Olha, tá aqui, ó. Então, o que destrói a democracia para Platão? Essa liberdade excessiva, essa liberdade que se confunde com o ato de fazer qualquer coisa. Então, a democracia resulta aqui, ó, a setinha em tirania. Tá certo. Esse item ele é verdadeiro. E o item 1. A democracia é a negação da justiça, da virtude que diz qual é a vocação de cada indivíduo. Certo ou não? A democracia é a negação da justiça. É a negação da possibilidade de dar a cada um a função que lhe cabe. Pois essa democracia, ela rejeita o princípio da escolha de governantes pelo critério de capacidade. Sim, ela rejeita esse critério de capacidade porque ela vota naqueles que pretendem representar os seus próprios interesses. Não pela capacidade, mas sim pelo interesse. Então, esse item é verdadeiro, ficou letra A. De amor. E o que a gente chama de paixão? Fala aí. Quindim.